Não, meu caro hater número 54 do Oldfield. Eu não vou gravar esse vídeo para falar mal dele. Infelizmente você caiu na clickbait. Porém, em contraponto, esse vídeo é para falar sobre o Old, mas não mal dele. Eu acho que é mais sobre uma análise do personagem em si, da minha visão, claro, não da visão da Celina ou qualquer outro personagem meu dentro do universo Mandela, porque eu acho que não seria justo fazer isso baseado na visão do personagem, porque a visão dos personagens são muito distorcidas, e é isso que eu vou falar sobre o Old, a visão distorcida dele. Eu acho que é um dos principais focos do que eu vou falar dele. E pra avisar, esse vídeo não vai ter tanto corte assim. Eu tô com a voz um pouquinho fanha porque eu tô com alergia. Enfim, as únicas pausas vai ser só pra eu dar uma fungada no meu nariz. Tá, vamos começar. Eu acho que primeiro eu vou falar sobre o conceito do Old, objetivos, enfim, toda a proposta do personagem, o que ele trazia no início, ok? No início, o Old, ele parecia muito ser um personagem seguro de si, certo? Ele tomava muitas decisões e ações que tomava à frente do grupo, o que, consequentemente, mais tarde, virou um dos maiores motivos dele se tornar líder. Foi porque ele tinha confiança, ele tinha força e ele basicamente tinha tudo para ser um líder. Ele era basicamente um cavaleiro. Além da aparência dele, ele também tinha força. E acho que é o que mais importa para um líder, é a força. Você pode admirar tanto a força física quanto a força mental. E no começo parecia que ele tinha as duas, ok? E só pra deixar bem claro, eu tô pegando o Oldfield lá do começo, sabe? Lá da época que eles estavam presos ainda, que eles tinham que salvar o Robert. É bem dessa época que eu tô pegando o Old. Então, basicamente, se alguma coisa estiver fora da linha do tempo do Mandela ou alguma coisa estiver errada, bom, enfim, vai estar errada. Mas de qualquer forma, eu ainda tô tentando provar meu ponto que o Oldfield, ele é um personagem bom e ele não é um personagem tão merda assim como as pessoas estão falando sobre ele. Tá, vamos começar. Quando a gente pensa nessa trajetória toda do Old, como eu tô começando pelo começo, né, da trajetória dele, você pensa, o que deu errado, né? O que aconteceu pro Old ele, assim, se estabanar no chão, assim, e cagar inteiro? Foi basicamente ele entrar na Promise. E eu não tô dizendo isso pelo problema da Promise em si, sabe? Tipo, a Promise como problema central dele. E sim como ele absorveu todas as coisas da Promise. Ou seja, as ordens, como ele deveria seguir e como ele deveria ser um líder. Eu posso pegar muito bem de exemplo uma situação que aconteceu que foi o esporro que ele tomou do Robert e o que ele fez depois disso. Entende como a influência do Robert caiu sobre o Old? Como as ações dele mudaram depois? Só que não foi uma mudança genuína, sabe? Foi meio que uma mudança forçada porque o Old entende que ele precisa fazer o certo. E pra ele, no momento, o certo era fazer o que o Robert estava pedindo. Aí, meu caro gafanhoto, é agora que você me pergunta: ah, mas o que o Robert pediu? O que o Robert mandou? Proteja eles. Ponto. Era apenas isso. Só que, se você pegar tudo aquilo que o Old fez depois disso, você entende que a visão de proteger do Old é muito distorcida. Assim como tudo que ele faz. Todas as coisas que ele absorve pra ele são muito distorcidas. E isso basicamente criou uma bola de neve imensa, entendeu? Então, tipo, tudo que ele fez até agora foi praticamente por consequência das ações dele. Foi tudo que ele absorveu pra ele e depois ele reproduziu e deu errado, e deu merda pra ele. É como se. É basicamente o exemplo do espelho. Ele absorve uma coisa pra ele, aí depois ele joga pra outra pessoa e rebate de novo pra ele, entende? Cara, é bizarro você pensar nisso, é bizarro. E eu tenho certeza que metade das coisas que aconteceram com o Old não aconteceriam se ele simplesmente fosse imparcial com as coisas. Se quando ele recebesse uma ordem, ele olhasse para o que está em volta além do que ele recebeu, tipo, o que ficou na cabeça dele, se ele olhasse em volta, eu tenho absoluta certeza que as coisas se resolveriam de outra maneira. Não ia ser sempre de uma forma agressiva, de uma forma que se você não seguiu a ordem do Old, ele vai a todo custo fazer com que você obedeça a ordem dele e principalmente usar violência para isso. Um dos maiores exemplos que a gente tem e também um dos principais problemas do Old era o Morfeu, porque o Morfeu ele sabia do que o Old era ou tipo o que ele fazia
e sabia que era errado, ele entendia aquilo que não era certo. Então, na cabeça do Morfeu não faz sentido você seguir uma pessoa que não tá certa. Bom, é o que eu penso, né? O que eu também pensaria vendo as coisas que o Old estava fazendo. Eu acho que você consegue entender mais sobre o Old quando você passa a olhar mais as coisas que ele faz e o que ele deveria fazer. Tipo, o que ele enxerga como justiça. Você percebe que muitas das vezes, quando ele toma alguma decisão, isso não aplica ao senso de justiça dele. Então você entende que ele enxerga a justiça como qualquer coisa que for imposta a ele. Se ele acha que aquilo tá certo, então pra ele é justiça, pra ele é certo e ele vai fazer aquilo, entende? Então, tipo, não é justiça de verdade, é só um conceito de justiça. Você acredita que aquilo é justiça, porque tá na sua visão, mas você não olha o que tá em volta, você não percebe aquilo que faz bem pro grupo e pra você, entende? Então, você só enxerga aquilo que tá na sua frente e você toma aquilo pra você e você reflete nas outras pessoas. É exatamente como espelho, que nem eu tava falando bem antes. Então, basicamente, ele pega algo pra ele, ele joga pra outra pessoa e isso, consequentemente, mais tarde rebate nele. E rebate muito pior. E por que eu digo que fica muito pior? Porque isso é justamente o que quebrou o Old. Foi o fato dele perceber que ele não estava mais sendo líder do grupo. O grupo percebeu que eles não precisavam do Old para tomar as próprias decisões. Eles perceberam que poderiam conversar entre si, pelo menos alguma vez na vida. Eles perceberam que eles poderiam tomar decisões por eles mesmos e não depender do Old. E era exatamente isso que quebrava o Old, porque o Old ele não tinha mais controle da situação. E é exatamente esse ponto que quebra ele. E eu vou te mostrar um dos maiores problemas dessa visão distorcida do Old sobre as situações, porque eu vou fazer um comparativo de duas situações. Eu vou pegar a que é mais falada, que é do Lishan aceitando o Hyomen e depois o Old aceitando o Hyomen. Na época que o Lishan ele aceitou o Hyomen, o Old ele julgou ele sentiu que deveria matar ele por ordem do Robert e do Satoru, ok? Porque eles falaram, quem entra em contato com o Hyomen deve ser exterminado ou você deverá matar ele, certo? Ok. O Old entende isso dentro da cabeça dele e vai pra matar o Lishan, não se importando se o Lishan ele é um amigo, se ele é um companheiro, se ele esteve lutando do lado do Old por meses, se ele arriscou sua vida pelo Old, ele simplesmente anulou tudo naquele momento, porque ele ia matar o Lishan porque ele aceitou o trato do Hyomen. Você consegue entender isso? Ele passou por cima de tudo aquilo que ele viveu por ordem de outra pessoa, por acreditar que aquilo era certo, entende? Ele não se importou se aquilo era para salvar uma tribo inteira. Ele não se importou se aquilo estava sendo usado para matar um traidor, um ditador. Ele simplesmente não se importava, porque para ele deveria fazer o que era certo e ponto. Agora, quando a gente pega o exemplo do Lishan aceitando o trato com o Hyomen e na visão dele, você entende que o Lishan ele não se importa o que vai acontecer com ele. Ele não se importa de quebrar o trato e de não ser justo dentro do trato, porque ele não vai cumprir a parte dele. Você entende que ele não vai matar ninguém, ele vai apenas matar aquilo que está fazendo mal, que é o que era o fim, e que seria a maior ameaça para milhares de pessoas. Então aquilo que ele faz é tentar matar o que era o fim, que era a maior ameaça. E ele não ia matar o Saïx e a Astéria, porque pra ele não fazia sentido ele fazer isso, não é da índole do Lishan. Por mais que, se você olhar, não é justo você não cumprir uma parte do trato, ok, não é justo. Mas o Lishan, ele não se importava em não ser justo, porque pra ele era muito mais justo com o Saïx e a Astéria não matar eles, mesmo que seja pra salvar a tribo inteira deles, você entende? Que o Lishan ele simplesmente não se importava de morrer, porque pra ele tudo bem morrer se fosse pra salvar a tribo dele e duas pessoas, porque ele não queria fazer aquilo que o Hyomen pediu. Quando eu falo isso, você entende sobre o que eu tô falando? Você entende que o Lishan, por mais que ele tivesse um objetivo, ele não ia usar isso pra passar por cima das pessoas? Você entende que é sobre isso que eu tô falando? E você também entende que isso foi totalmente ao contrário. Na hora que o Old ele aceitou o trato, você entende que ele estava usando da força dele junto do Hyomen para alcançar o objetivo dele, não se importando se isso significava passar por cima daqueles que iam contra aquilo que ele acreditava e o que ele queria, que era ir para casa. Ele não se importava com as pessoas que estavam se recusando a ajudar ele ou a alcançar o objetivo dele. Ele simplesmente ia passar por cima e tudo bem. E você também percebe que
esse trato, ele foi justamente para um objetivo egoísta, porque ele queria voltar para casa, ele queria, mas ele não perguntou em nenhum momento o que o pessoal da Promise queria, entende? Ele não queria depender do pessoal para voltar para casa. Ele seguiu o que ele queria e ele ia impor para todo mundo, porque se ele voltasse, todo mundo ia voltar, consequentemente. E já aproveitando e puxando esse gancho, eu vou falar sobre a situação do Barry. Lá no começo, quando o Old ele não quer ajudar a família do Barry, porque ele simplesmente pensa: ah, aqui não é a nossa casa, aqui não importa. Eu não quero ajudar porque a família não é minha. Ok, tudo bem, é um pensamento dele. E quando você pega isso em comparação ao Barry, que é uma pessoa muito mais imatura do que o Old, a primeira coisa que ele pensou foi em salvar a família dele. E por mais que ele soubesse que aquilo não era a família dele, que aquele não era o lugar que ele pertencia, e ele sabia exatamente disso, e mesmo assim ele escolheu salvar a família dele porque além da família dele eram pessoas. Ele escolheu salvar as pessoas. Por mais que aquilo não envolvesse a família de verdade dele, era só uma família de outra realidade. Ainda era dele? Era, mas não totalmente. Só que mesmo assim ele escolheu salvar eles. E você entende que também, se não fosse por pura pressão do grupo para eles salvarem logo a família do Barry, o Old, se ele pudesse tomar as ordens, ele não salvaria? E é também nesse momento que acontece mais uma das quebras de expectativa do Old sobre ele ter um grupo em que ele controla, em que ele lidera, porque novamente o grupo decidiu por eles mesmos o que eles iam fazer. E puxando mais um gancho sobre isso tudo, acho que vai ser o último exemplo que eu vou dar, eu acho, não tenho certeza, que vai ser o da Sejuani, em que ele disse que o Old achou estranha a decisão que a Promise teve na hora, mas a decisão que a Promise teve na hora envolvia muito mais sobre o Barry. Não fazia sentido a Promise se envolver em algo que era do Barry, entende? Era a irmã dele ali e a pessoa que, bom, basicamente foi a responsável por tudo que aconteceu. Então era uma decisão que somente o Barry podia tomar. Não podia ser tomado, sei lá, pela Celina, pelo Morfeu, porque eles não faziam parte disso, por mais que eles conhecessem a Sejuani. Porque isso mais implicava nos objetivos da Zenin e nos objetivos do Barry. E os dois ali estavam juntos. Não fazia sentido a Promise simplesmente sei lá, se meter ali nos problemas dele e tomar frente por ele. Sendo que isso era algo dele, entende? E que pra mim, de novo, o Barry foi um personagem com muita compaixão pra fazer isso. Porque se você pegar tudo que a Sejuani fez, todas as coisas foram basicamente ela que fez. Tudo que aconteceu foi por culpa dela, foi por um dedo da Sejuani. Porque ela fez de maneira irresponsável e pensando somente nela. E eu posso facilmente pegar um exemplo aqui, é quando ela tava atrás do pessoal da Promise B e ela taca fogo lá na vila que os pais do Morfeu, na verdade, moravam, né? E ela simplesmente tacou fogo lá porque ela queria chamar a atenção deles e cumprir o objetivo deles, ou seja, capturar eles, tentar pegar o cubo e tudo mais. Você entende que tudo aquilo que ela fez foi pra tentar cumprir o objetivo dela, não se importando se aquilo ia machucar alguém ou não. Ela só queria cumprir o objetivo dela e ponto. E puxando isso, também foi feito um comparativo ao que a Promise fazia lá no vídeo do Luiz. E que pra mim não tem nem comparação. Claro que a Promise, ela sempre segue os objetivos dela, só que se você levar em consideração que objetivos são esses, é basicamente você interferir em tudo aquilo que tá prejudicando o mundo inteiro, entende? É tipo, prejudicando todas as regiões, fazendo tudo de mal. Então, tipo, todos os objetivos da Promise envolvem esse tipo de gente, e não pessoas inocentes, e não matar e passar por cima de todo mundo só pra cumprir seu objetivo. Você entende que tem muita diferença, tipo, um penhasco é basicamente uma pessoa com objetivo egoísta e sei lá, não uma empresa, mas uma associação, sei lá, de gente que quer tentar melhorar as coisas, mesmo que de uma maneira agressiva, não é pra, tipo, não é direcionado pra pessoas inocentes, é direcionado pra pessoas ruins que praticam coisas ruins. E você entende quando o Old tenta defender a Sejuani, quando ele pensa sobre isso, sobre querer ajudar a Sejuani e defendê-la, não é por um simples ato de compaixão, é porque a Sejuani reflete exatamente aquilo que o Old é. Porque mais tarde ele faz exatamente a mesma coisa que ela. Ele passa por cima das pessoas para cumprir seu próprio objetivo. E isso é muito egoísta. Isso tipo, é egoísta pra caralho. Ok, não foi um ponto final sobre o que eu queria falar do Old e as ações dele, o pensamento e tudo mais. Enfim, foi só para dar um contexto, alguma basezinha para explicar mais sobre, enfim, o que eu tinha escrito antes.
e também para dar um pouco de contexto das ações contraditórias dele. Mas esse vídeo não é para apedrejar o Oldfield, então eu vou falar um pouquinho das ações dele, né, que são um pouquinho justificáveis, pensando no que o personagem representa, o que ele é, enfim, né. E quando você ouve sobre isso, você pensa, meu Deus, você vai apedrejar o Old agora? Não, não vou apedrejar ele, ok? Porque, pra mim, o que eu vou falar agora é que não faz sentido nenhum as pessoas falarem que o Old, ele é ruim porque ele é. Simples. Não faz sentido pra mim você associar o Old como alguma coisa ruim. Como, por exemplo, associar ele, sei lá, ao que era o Finn, que é um cara totalmente ruim, um cara que só pensa em poder. Pra mim, não tem lógica quando você ouve tudo que eu disse agora e você só pensa que o Old é um cara mau, que ele é um cara ruim. Quando pra mim o Old, ele é só uma pessoa que ele não consegue enxergar o peso das próprias ações. Tipo, ele pega muita visão dele e tenta impor sobre os outros, mas é de uma maneira porque ele só consegue pensar dessa forma. Ele acha que só vai dar certo se for dessa forma. Por exemplo, o Old, ele é muito extremista, muito mesmo. Todas as ações dele demonstram isso, todas as ações do passado dele demonstram isso, que pra ele, se tem um problema, a raiz, tipo, vamos supor, tem uma raiz que tá dando um problema. Mata a árvore inteira. Pronto, você resolve o problema. É exatamente isso que é o pensamento do Old. E você entende que não é porque o personagem ele é mau ou ele é ruim em si, mas sim porque ele só consegue pensar dessa maneira. Ele acha que o único, sei lá, a única solução para as coisas é pensar dessa maneira. Ele pensa de uma forma antiga, ele age de uma forma antiga. E pensando assim, ele acaba realmente se tornando um cavaleiro da desordem, porque tudo que ele tenta aplicar de ordem acaba ficando desorganizado, em desordem, em caos, porque ele acaba puxando tudo aquilo que ele puxa pra ele, toda a raça dele, tudo que ele faz é puxado pro ruim, mas você entende que o Old, ele não é ruim, ele tenta não ser ruim, só que ele não consegue continuar no mesmo trilho, ele não consegue olhar, seguir uma ordem e olhar de forma imparcial pelas coisas, sabe? Ele não consegue olhar pro lado, ele consegue só seguir firme no objetivo porque ele entende que é aquilo que deve ser feito. E pra mim, uma das coisas mais bizarras que tem é não só do próprio personagem pensar que merece isso, como também, sei lá, algum player ou outras pessoas pensarem que o Old ele simplesmente merecia morrer sozinho, que ele merecia aquilo que ele teve ou que ele não merecia, sei lá, ter um final feliz. Pra mim é muito difícil você olhar pro Old e você falar, cara, ele merece ficar sozinho, entende? Porque não faz sentido o Old ficar sozinho. Ele com a palavra sozinho não combina, é muito estranho. Porque o Old é uma das pessoas que mais precisava, sei lá, ser ouvido, cara. Ele precisava exatamente dessa mudança. Essa mudança que ele não conseguia ter. Ele constantemente estava mudando e voltando ao ponto antigo dele, porque ele só consegue ficar ali. Só que ele merecia uma mudança, ele merecia uma oportunidade de mudar, mas ele não conseguia. Pra ele, pra você ver, a única alternativa que ele viu foi matar ele mesmo, matar todo mundo, porque ninguém queria seguir o plano dele, ninguém queria matar ele e ninguém queria voltar pra casa. Então a solução que ele achou, mata todo mundo e mata junto. É isso. Podem achar de forma arrogante, e de certo modo é, o Old achar que ele conseguindo o poder do Hyomen, ele poderia, sei lá, conseguir alguma coisa, sei lá, derrotando o Robert de alguma forma, ou qualquer pessoa ali pra conseguir o que ele queria. Mas você entende também que aquilo é só uma forma desesperada de tentar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de tentar fazer o seu objetivo dar certo, você seguir ele. Então, ele só não pensa mais, ele não consegue. Cara, não dá pra explicar o Old, porque por mais que as ações dele indicam tudo que ele é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa ruim. E isso é provado no exato momento que ele tenta constantemente mudar. É completamente do Turvey que ele tinha a oportunidade de mudar, mas ele não queria. É simplesmente porque ele não queria. O Turvey era uma pessoa egoísta. Ele também seguia os objetivos dele de forma egoísta. Mas a diferença é que ele não pensava sobre aquilo que ele fazia. Ele não sentia dor naquilo que ele fazia. Ele simplesmente fazia porque ele queria. Ele não tinha apreço por ninguém. Você entende isso? Pra mim faz muito mais sentido o Turvair ser uma pessoa cruel de verdade do que o Old. Pra mim não faz sentido nenhum o Old ser uma pessoa totalmente cruel. As ações dele podem passar do limite porque ele simplesmente não olha de forma imparcial, que nem eu disse antes. Ele só segue aquele objetivo, não importa se está passando por cima de alguém ou não, pra ele só tem que cumprir o objetivo. Tanto que ele não enxergou que ele estava sendo completamente manipulado pelo que era o fim. Cara,
não faz sentido ele fazer um tratado com o Querofin, ele tentar alguma coisa com o Querofin. Tanto que ele só tava seguindo a ordem do Satoru, fez o tratado lá com o Querofin também, pra tentar alcançar o objetivo dele, sem olhar o que o Querofin tava fazendo, sem olhar a pessoa que ele era. E isso pra mim só prova o tanto que o Old, ele é ingênuo, ele tenta de qualquer forma conseguir alguma validação sobre as coisas que ele faz. A todo momento que ele perde o controle, ele fica em pânico, ele sei lá, ele explode, ele tenta de qualquer maneira ser útil, em qualquer sentido, ele tenta, tanto que ele tava em desespero na última batalha, ele tentou procurar poder pro Hellman porque, cara, era a forma dele de obedecer de alguma forma, dele cumprir o que ele queria fazer, e de alguma forma também, eu acho que ele cumprindo as coisas que ele tem que fazer é uma forma de, sei lá, deixar ele bem. Então, quando ele percebe que ele perde o controle da situação, quando ele percebe que ele não é um líder tão bom, quando ele percebe que as pessoas não precisam mais dele, é o momento que ele enlouquece, porque ele não tem mais o que fazer, entende? Ele perde o sentido. É como se tudo aquilo que o Old tivesse até agora fosse a única razão dele viver, tanto que quando ele perde totalmente o controle, quando ninguém mais ouve ele simplesmente tenta se matar da pior maneira possível, levando ele e tentando levar o grupo junto. Enfim, com tudo isso, eu quero dizer que o Old, ele não é um personagem ruim e ele não é uma pessoa ruim. As ações extremas dele são ruins, ok? Tem uma diferença enorme entre ele e o Turvey. Pra mim, o Turvey é geralmente uma pessoa ruim. Tipo, ele pode ter os objetivos dele, pode ter sido bom em algum momento da vida, mas pra mim o Turvey faz muito mais sentido ele só ser uma pessoa ruim, ele só fazer as coisas porque ele quer, do que o Old. Pra mim não faz sentido pensar isso do Old, visando que ele, pra mim, cara, pra mim ele só quer, sei lá, cumprir com o objetivo dele porque é a única razão que ele tem pra viver. Não tem mais nada. A tribo dele inteira foi morta, sei lá, o Zazimar lá inteiro foi morto por culpa dele. Entende? Tudo que ele faz é por culpa dele. O cara simplesmente não tem mais razão nenhuma pra viver além de obedecer às ordens de outras pessoas, porque pra ele é isso que satisfaz ele. Obedecer às ordens, cumprir as coisas que ele tem que fazer e é isso. Pra ele acabou, não tem mais nada pra fazer além disso. E bom, só pra finalizar um pouco das coisas que eu falei. É bizarro você pensar que o Old, ele mataria o Lishan por ele ter aceitado o Hyomen, mas o Lishan, ele nunca mataria o Old por ter aceitado o Hyomen. E a única forma que o Old acabou morrendo lá pela mão deles não foi porque o Old aceitou o trato com o Hyomen, mas sim porque ele estava colocando a vida de todo mundo em risco. E acho que é exatamente sobre essa cegueira do Old e obsessão de completar as coisas que ele tem que fazer que ele não consegue mais enxergar aquilo que tá na frente dele. As pessoas que estavam o tempo todo do lado dele, as pessoas que nunca fariam as coisas que ele fez com a Promise, e são coisas que eles perdoariam, entende? Só que o Old não consegue se perdoar. O Old não consegue perdoar outra pessoa. Então ele julga assim como ele julgaria a si mesmo. Tanto que, quando ele estava fazendo a ação errada, ele tentou se matar diversas vezes. E a única forma que ele consegue enxergar as coisas, como solucionar o problema dessa forma. E pra mim, isso é um ato muito extremo, mas não chega a ser ruim. Porque pra mim, não ruim de você ser ruim, sabe? É só ruim pela sua ação, mas não o que tem dentro de você. Porque acho que se o Old ele não tivesse tão quebrado e ele não fosse tão cabeça dura pra seguir só as coisas antigas que ele pensava, as coisas que já estavam fixas na cabeça dele, eu acho que muita coisa teria mudado. Eu acho que ele teria escutado mais a Promise, e ele escutando mais a Promise e os amigos dele, ele teria cumprido aquilo que o Robert sempre falou pra ele, proteja eles, e que no final ele não conseguiu fazer isso. Bom, mas acho que é só o que eu tenho. Talvez saia uma parte 2 caso eu esqueça de algo ou ter comentado de algo. E pra você, hater número 54 do Oldfield, talvez esse vídeo faça você refletir um pouco sobre as coisas que ele fez. Talvez não, talvez você odeie ele mais ainda sobre isso. Mas o que eu sempre quis passar sobre o Old é que ele ainda tem um lado muito humano. E que é isso que diferencia ele de uma pessoa totalmente ruim. Então, por mais que ele seja egoísta nas coisas que ele faz, ele ainda tentou ser um herói. Eu acho que não da melhor maneira, mas ele ainda tentou. É o que importa.